presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, revelou o motivo de travar o andamento do projeto da anistia na casa. Ele afirmou ter preocupação que o debate da medida aumente a crise entre os poderes, especialmente o enfrentamento do Legislativo com o Judiciário. O líder da Câmara também minimizou a pressão em torno do projeto, afirmando que a oposição não deve contar com ele para elevar o conflito institucional. Chamar os nossos comentaristas, Roberto Motta ao vivo conectado com a gente, as reflexões feitas por Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados, entendendo que o PL da anistia, a aprovação do PL da anistia poderia aumentar a crise entre os poderes. Bem, tem gente que aposta justamente no contrário, né, Motta? Eu tenho a impressão que a crise com outros poderes já está acontecendo há alguns anos, Caniato. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Não sou só eu que penso assim. É possível citar aqui uma longa lista de casos nos quais a independência do Executivo e do Legislativo foi praticamente deixada de lado. Será que a aprovação da anistia pode significar uma escalada nessa crise? Eu não tenho dúvida que sim. Mas, vamos lembrar, jamais haveria a necessidade de um projeto de anistia se o devido processo legal tivesse sido observado. Como não foi, o Congresso agora tem algumas alternativas de ação. Uma dessas alternativas é pautar o projeto de anistia. Agora, cruzar os braços não é uma alternativa. Pois é, as repercussões do ato realizado na Avenida Paulista no dia de ontem e o nosso personagem em destaque, Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados, indicando o principal motivo de ainda não ter pautado esse PL da anistia. O Luiz Felipe Dávila com a gente ao vivo. Dávila, seja bem-vindo, viu? Ótima noite, excelente semana a você. Hugo Motta, alvo de críticas, principalmente nessa manifestação realizada no dia de ontem, vem sendo pressionado a pautar esse regime de urgência para a tramitação do PL da anistia. Parece que ele tem receio de alguma coisa e ele fala em uma possível crise caso essa matéria seja pautada. Mas há quem entenda que seria justamente o PL da anistia, também o PL da pacificação, né? É isso mesmo, Caniato, depende do ângulo que você enxerga a questão. Boa noite a você, aos meus colegas e à nossa querida audiência. Vamos entender os temores do presidente Hugo Motta. Os temores é o seguinte: colocar o projeto da anistia para ser votado é irritar o governo e a base governista, que não querem saber desse projeto na pauta. Mas o fato é que a oposição precisa fazer o seu trabalho, continuar fazendo o seu trabalho e conseguir o número suficiente de assinaturas para enviar o projeto diretamente ao plenário da Câmara. Aí, Hugo Motta terá, vamos dizer assim, a desculpa política para colocar o projeto em votação sem melindrar-se com o governo. Este é o problema de Hugo Motta. Ele quer fazer média com o governo e média com os parlamentares. Esse jogo de média não funciona. Alguma hora ele vai ter de escolher quem vai desagradar. E é melhor que ele desagrade o governo do que a base parlamentar. Porque, afinal de contas, a base parlamentar é fundamental para que ele possa exercer a sua autoridade como presidente da Câmara em votações cruciais. Se Hugo Motta perder a confiança dos seus pares, aí a sua presidência já entra em crise logo no início do seu mandato. Por isso, se tiver que escolher um lado, é melhor escolher o lado dos seus pares na Câmara Federal. Pois é, o Cristiano Beraldo também já conectado, preparado, trazer as suas impressões em relação às manifestações de Hugo Motta que acontecem um dia após esse ato realizado na Avenida Paulista, que, claro, reuniu milhares de pessoas. A gente vai trazer também em detalhes as informações sobre o evento de ontem. Mas Hugo Motta, viu, Beraldo, disse o seguinte: defendo 2 pontos. Primeiro, a sensibilidade para corrigir algum exagero que vem acontecendo com relação a quem não merece
receber uma punição. Acho que essa sensibilidade é necessária. E a responsabilidade de poder na solução desse problema, que é sensível e justo, nós não aumentarmos uma crise institucional que nós estamos vivendo. Mas não dá para fazer o omelete sem quebrar os ovos, né, Beraldo? Bem-vindo. Pois é, mas essa é a ideia de um político habilidoso como Hugo Mota, né? Boa noite a você, boa noite ao Mota, ao Dávila e boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Peneto, qual é a habilidade que Hugo Mota está tentando colocar em prática? Buscar que o próprio Supremo Tribunal Federal, ouvindo a mensagem que vem das ruas e esse apelo velado que é feito por um chefe de poder, um líder do poder legislativo como ele para que o Supremo Tribunal Federal possa revisar as penas que estão sendo impostas e, a partir daí, esvaziar a causa da anistia. Isso seria uma solução para que ele mantenha o equilíbrio das relações dele próprio com o Poder Judiciário, também com o Poder Executivo, e tire do Poder Legislativo este papel de confrontar o Poder Judiciário, confrontar decisões que estão sendo tomadas pelo Supremo Tribunal Federal e que, na verdade, são injustificáveis para a pessoa comum, o brasileiro, a brasileira, que estão vendo que há aí um grande equívoco na dosimetria das penas que estão sendo impostas aos presos de 8 de janeiro. Enfim, é tudo um jogo político e Hugo Mota é profissional desse jogo. Bom ponto trazido pelo Cristiano Beraldo. É importante a gente também considerar essa variável, né? Passar, inclusive, por o Mota. Você, Mota, o Beraldo tratando desse possível movimento de autocontenção do judiciário, ou pelo menos uma indicação de Hugo Mota no sentido de acreditar que esse movimento da justiça pudesse acontecer, corrigindo, inclusive, as penas já impostas aos condenados do dia 8 de janeiro. Há quem entenda que o efeito Fux poderia, inclusive, iniciar esse processo de revisão das penas. Enfim, o problema é se esse movimento não se concretizar, né? Ficar só na base da especulação. É uma aposta arriscada, Caniato, mas a política é feita de apostas arriscadas. É preciso ousar e é preciso ter discernimento e muita convicção. Inclusive, eu recomendo ao presidente da Câmara, se ele ainda não assistiu, que assista um filme que acabou de ser lançado sobre a vida do presidente Ronald Reagan. Ele fala muito sobre isso, sobre a importância de ter convicções. Eu sempre defendo há muito tempo, a autocontenção como sendo o único caminho sustentável para o Brasil sair dessa dificuldade. Mas, diante de tudo que aconteceu nos últimos anos, é natural que exista um ceticismo em torno dessa possibilidade, né? Parece que toda semana surge uma nova oportunidade para que a autocontenção seja praticada e essa oportunidade é perdida. Mas nós tivemos recentemente motivo para a esperança. Eu já mencionei aqui a decisão final sobre a DPF 635 é um exemplo de um caminho que pode ser seguido, né? A DPF 635, ela resultou numa liminar dada em 2020, que colocou severas restrições às operações policiais aqui no Rio de Janeiro. Isso teve um efeito muito nefasto em termos de domínio de território pelas facções criminosas. Mas, 5 anos depois, semana passada, salvo engano, saiu a decisão final. E a decisão final é uma decisão muito boa, porque ela reconhece a autonomia da polícia para tomar todas as decisões relativas às suas operações. E a decisão, inclusive, sinaliza uma preocupação com o problema da tomada de territórios pelas facções. Então, é uma decisão muito melhor do que eu esperava, por exemplo. Eu me arrisco a dizer, era uma decisão muito boa, embora, faço de novo essa ressalva aqui, a DPF 635, né, aquela liminar nunca deveria ter sido concedida. Os criminosos do Rio de Janeiro nunca deveriam ter tido 5 anos
para construir barricadas, para fazer treinamento, adquirir armas, mas menos mal que saiu essa decisão final. Então, eu acho que esse mesmo caminho poderia ser seguido no caso dos processos do 8 de janeiro. Não faltam exemplos no Brasil, não faltam exemplos recentes em que decisões judiciais foram revistas, viradas do avesso ou até completamente anuladas. Não seria a primeira vez que isso acontece. Tomara que seja com isso que o presidente Hugo Mota esteja contando e tomara que essa esperança se torne realidade. Pois é, o Beraldo fala em habilidade de Hugo Mota, né? A política é repleta de coisas que não necessariamente chegam até a gente, né, Dávila? São sinais que são emitidos, conversas ao pé do ouvido, né? Conversas de bastidores, enfim. Mas esse é um ponto que a gente precisa considerar. Um novo posicionamento, talvez, da Justiça. Temos alguns indicativos. Prisão domiciliar da cabeleireira Débora, as falas de Luiz Fux naquele julgamento da admissibilidade da denúncia da PGR, enfim, são alguns pontos que nós devemos considerar. A depender de um novo entendimento do Supremo, isso poderia esvaziar a necessidade de um PL da anistia, né, Dávila? Só que, enfim, devemos já bater o martelo e enterrar o projeto sem antes saber se isso vai avançar ou não na Justiça? Com certeza, Caniato. Nós todos aqui somos defensores da autocontenção dos poderes. E é isso que o Beraldo traz de maneira muito acertada, né? Se houver uma revisão da decisão, isso pode esvaziar o projeto da anistia. Mas o problema é a questão do timing. Porque o ministro Fux, que pediu vistas do processo, tem até 90 dias para rever a questão. Depois de 90 dias, volta com uma ideia ali de pena reduzida. Mas vamos dizer que essa pena não seja reduzida de 14 para 3 anos ou 2 anos, que seria o equivalente à depredação de patrimônio público, que ele acabe aceitando algumas outras denúncias. Aí vai ficar naquele meio termo, 8 anos é muito ou pouco? Cumpriu 3? Bom, vai começar uma negociação no Supremo. E esse timing do Supremo é completamente diferente do timing na Câmara. Na Câmara tem pressa, a oposição quer aproveitar esse momento de indignação com a falta de sensibilidade para a dosimetria da pena para empurrar a medida. Então, esse descasamento de timing é uma coisa complicada na política, porque o Congresso quer acelerar o processo porque acha que pode ser esvaziado por uma decisão do Supremo, só que essa decisão pode demorar muito mais tempo do que a oposição gostaria de ver o projeto votando e pode perder aí um apoio importante. Inclusive, essas assinaturas que são dadas agora, alguém pode retirar a assinatura à frente se achar que o Supremo está fazendo uma dosimetria mais justa nas penas. Então, é um jogo que o presidente da Câmara precisa ter enorme habilidade, porque se ele empurrar com a barriga e esperar o Supremo, pode esvaziar o projeto. Sim, ele pode ficar bem com o governo, mas vai ficar muito mal com a oposição. E outra coisa, tem outros projetos vindo à frente de extrema importância. E queimar o relacionamento aí com uma base governista que tem um número significativo de deputados não é uma boa estratégia. Então, apesar dessa enorme habilidade de Hugo Mota, e o Beraldo disse muito bem, ninguém chega à presidência da Câmara se não tiver uma extraordinária habilidade política, tá certo? Mas o ponto é que este é um tema sensível para a oposição, é sensível para o Supremo e é sensível para o governo. E Hugo Mota é o cara que tem que equilibrar esses 3 pratinhos e chegar a uma decisão sem melindrar alguma das partes. É algo muito difícil. E aí, como bem lembrou o Mota, só tem um jeito para sair desse corner. É a política de convicção. Qual é o valor preponderante que, como presidente da Câmara, você vai defender a todo custo, mesmo sabendo que haverá um preço e um desgaste? Pois é, não, e ainda tem um outro ingrediente, porque há leituras que indicam que, se ele pauta isso de forma imediata, vão dizer que ele sucumbiu à pressão feita no dia de ontem.
Então tem essa questão que envolve como ele administra os sinais que são emitidos pelos grupos. Um defende a anistia, outro é contrário. Agora, esse ponto que o Dávila traz do time me parece também muito importante, porque ainda que os parlamentares tenham pressa e queiram votar a urgência e colocar, se fosse possível, até semana que vem em plenário, o Supremo não tem essa urgência. Vai analisar com muito cuidado, né, Beraldo? Sem pressa nenhuma, muitos debates, análises. Enfim, o que os parlamentares não querem é debater justamente em campanha eleitoral. Então, se é para resolver alguma coisa, vamos resolver agora. Pois é, agora é curioso, né? Essa preocupação que existe com o time eleitoral, com o calendário eleitoral, que foi uma manifestação vinda do próprio Supremo Tribunal Federal em relação ao julgamento de Jair Bolsonaro, e ali há claramente uma disputa. Se prevalecer a anistia na Câmara em relação ao 8 de janeiro e o Supremo Tribunal Federal conectar o ex-presidente Jair Bolsonaro ao que aconteceu em 8 de janeiro, automaticamente ele e outros se tornam beneficiados pela medida da anistia. Se não prevalecer a tese que foi colocada de que o 8 de janeiro decorreu do que foi tramado dentro do Palácio do Planalto, ainda sob gestão de Jair Bolsonaro, então Jair Bolsonaro fica livre não dessas acusações. É um jogo de xadrez extremamente complexo, digno desses tubarões da política brasileira que estão administrando esse processo, Caniato. Porque a posição de Hugo Mota, ela seria uma posição confortável, porque ele foi eleito e vem reafirmando que está administrando a presidência da Câmara conforme as determinações e a maioria estabelecida no Colégio de Líderes. Seria muito tranquilo para ele dizer, olha, há uma maioria, há um consenso entre as lideranças dos principais partidos, então o meu papel aqui é atender à vontade da maioria e vamos colocar essa matéria para votar, porque o papel dele é colocar para votar. Se há votos ou não para aprovar o PL da anistia é outra coisa. Então, não é que ele está agindo como presidente da Câmara, ele está agindo como um estrategista político para navegar de uma forma minimamente serena e tranquila com o judiciário e com o executivo para não atrapalhar outros interesses. Porque quem está nessa cadeira tem diversos interesses ali que ele precisa administrar. Até porque se a gente observar o presidente do Senado, está quieto. Davi Alcolumbre não entra nessa seara e vai fazê-lo se tiver a contragosto, porque Davi Alcolumbre é um articulador das indicações para o Supremo Tribunal Federal, não vai querer entrar em embate com o Supremo. Haverá um caminho tortuoso para o PL da anistia avançar. Por isso, me parece que essas articulações todas estão sendo feitas para atender a todos os interesses possíveis e, no final, ter um resultado. O que se trata é disso, no ambiente da política, Caniato, ter um resultado positivo em 2026. Ter esse resultado depende do quê? Jair Bolsonaro fazendo campanha, Jair Bolsonaro fora, cada um tem um interesse. Então, realmente, ali tem muita coisa que precisa ser observada para a gente ter um raio-x adequado dessa situação.